Imagine você estar diante do maior mestre que já pisou nesta terra. Ele olha nos seus olhos e diz algo que vai mudar tudo o que você pensava sobre fé, sobre verdade e sobre silêncio. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Você acabou de ouvir as palavras de Jesus Cristo. E agora, uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Por que o Filho de Deus chamou algumas pessoas de cães e porcos? Isso não está em algum evangelho apócrifo duvidoso. Não, foi retirado de contexto por críticos da fé. Está ali, Mateus 7, versículo 6, no coração do Sermão do Monte, no discurso mais sagrado que Jesus jamais proferiu. E a maioria das pessoas passa por essa frase como se ela não estivesse lá. Por quê? Porque essa frase é desconfortável. Ela quebra a imagem de um Jesus que aceita tudo, perdoa tudo e nunca traça limites. Ela revela algo que a religião popular prefere ignorar. Nem todo mundo está pronto para receber certas verdades. Mas o que Jesus estava realmente dizendo? Quem eram esses cães? O que são essas pérolas? E por que ele usou animais considerados imundos pela lei de Moisés, justamente para falar sobre coisas sagradas? Existe uma camada nessa frase que vai muito além do que qualquer sermão de domingo já te contou. Uma camada histórica, cultural, profética. Uma camada que, quando você entender, vai mudar a forma como você lê as palavras de Jesus para sempre. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo. Vamos até o século I. Vamos caminhar pelas ruas empoeiradas da Galileia. Vamos entrar na mente de um mestre que escolhia cada palavra com precisão cirúrgica. Porque Jesus não falou isso por acaso. Ele sabia exatamente o que estava dizendo e sabia exatamente quem estava ouvindo. A advertência esquecida de Jesus. É por volta do ano 30 depois de Cristo. A região da Galileia ferve sob o sol da Palestina, e um homem percorre colinas, aldeias e margens de lagos, deixando multidões absolutamente perturbadas em seu caminho. Seu nome já é conhecido, já curou enfermos, já expulsou demônios, já transformou água em vinho. Mas naquele dia específico, Jesus subiu ao monte. O que aconteceu ali não foi apenas um discurso, foi o maior manifesto espiritual da história humana, o Sermão do Monte. 3 capítulos inteiros no Evangelho de Mateus. Palavras que filósofos, reis, revolucionários e cientistas ainda citam 2000 anos depois. Ali ele falou sobre os pobres de espírito, sobre os mansos que herdarão a terra, sobre amar os inimigos, sobre não julgar. E então, no meio de toda aquela beleza, ele disse algo que travou a respiração de quem estava ouvindo. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7,6. Para nós, lendo isso no século XXI, pode parecer apenas uma metáfora estranha, mas para aquelas pessoas que estavam sentadas naquela colina, essa frase foi um choque. Pense no contexto. Na cultura judaica do primeiro século, cães e porcos não eram animais de estimação. Não havia Golden Retriever dormindo no sofá da sala. Não havia porquinhos cor-de-rosa em fazendas turísticas. Cães eram animais de rua, selvagens, perigosos, carregadores de doenças. A palavra cão, em hebraico, kelev, era usada como insulto grave. Era o xingamento que um judeu lançava contra alguém desprezível. E porcos. Os porcos eram o símbolo máximo da impureza na lei de Moisés. Levítico 11 os declarava animais imundos. Tocá-los tornava uma pessoa ritualmente impura. Criá-los em terra israelita era praticamente um crime religioso. Então, quando Jesus usou essas duas palavras juntas, não foi um acidente poético. Foi uma escolha deliberada e provocativa. Mas quem eram, afinal, essas pessoas? Quem estava sentado naquela colina, ouvindo Jesus?
Havia discípulos devotos, havia curiosos comuns, pescadores, agricultores, mães com filhos no colo, havia escribas e fariseus espiando de longe, prontos para encontrar algum erro. E havia outros, pessoas que chegavam pelo espetáculo, que queriam ver milagres, não viver verdades, que buscavam pão, não transformação. Jesus os via a todos e falava para todos, mas nem tudo era para todos. Aqui mora o primeiro grande mistério dessa frase. Porque se Jesus pregava para multidões, se ele dizia que a boa nova deveria ser anunciada a toda criatura, por que agora ele parece estar limitando o alcance da verdade? Porque ele está dizendo, em essência, existem verdades que não devem ser entregues a certas pessoas? Isso não contradiz tudo o que ele pregou? Ou isso revela uma dimensão de sabedoria que a maioria da cristandade nunca parou para contemplar? E tem mais, porque essa frase não estava sozinha. Ela aparece em um lugar muito específico do Sermão do Monte, logo depois de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Versículo 1 do capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pense nisso. Jesus acabou de dizer para não julgar ninguém, e no mesmo capítulo, poucos versículos depois, ele usa palavras que soam como o maior dos julgamentos. Cães, porcos, como reconciliar isso? Como o mesmo mestre que ordena misericórdia e não julgamento pode usar termos tão duros para descrever certas pessoas? A resposta está enterrada nas camadas mais profundas da cultura, da história e da teologia do primeiro século. E quando você a encontrar, vai perceber que Jesus não estava contradizendo a si mesmo. Ele estava revelando uma das leis mais profundas do universo espiritual. Uma lei que diz respeito a você, a quem você compartilha sua fé, a quem você abre seu coração, a quem você entrega o que há de mais precioso dentro de você. Mas para entender isso completamente, precisamos ir mais fundo. Precisamos investigar o que Jesus realmente quis dizer com o que é santo. E o que exatamente são essas pérolas? Para entender o que Jesus quis dizer, precisamos fazer o que poucos fazem. Precisamos parar de ler a Bíblia com olhos do século XXI e começar a lê-la com os olhos de quem estava ali. A frase original foi dita em aramaico, a língua das ruas da Galileia, a língua que Jesus usava no dia a dia com seus discípulos. E em aramaico, a palavra usada para o que é santo é kadosh, uma palavra carregada de peso. Kadosh não significa apenas sagrado no sentido religioso. Significa separado. Significa algo que foi retirado do mundo comum e reservado para um propósito elevado. Na lei de Moisés, Kadosh era usado para descrever as ofertas do templo. A carne sacrificada ao Senhor, o pão da proposição, o sumo sacerdote ungido. Essas coisas não podiam ser tocadas por qualquer pessoa. Existiam regras rígidas sobre quem podia se aproximar do altar, quem podia tocar o que era consagrado e o que acontecia quando alguém profanava o sagrado. Agora pense, quando Jesus diz, não deis o que é santo aos cães, ele está fazendo uma referência direta a esse universo. Está dizendo, existem verdades que são tão sagradas, tão separadas, tão elevadas, que entregá-las a quem não está preparado não é generosidade, é profanação. E as pérolas? As pérolas são ainda mais fascinantes. No mundo antigo, pérolas eram a mercadoria mais valiosa que existia. Mais raras que ouro, mais cobiçadas que rubis. Um único colar de pérolas poderia comprar propriedades inteiras, financiar exércitos, mudar o destino de nações. O próprio Jesus usaria essa imagem novamente em Mateus 13. A parábola do mercador que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para comprá-la. Essa pérola era o reino de Deus.
a verdade mais profunda do universo. O tesouro escondido que poucos têm olhos para enxergar. Então, a frase de Jesus começa a ganhar uma dimensão completamente diferente. Ele não está falando sobre pessoas inferiores, não está classificando seres humanos em categorias de valor, ele está falando sobre estados de receptividade, sobre condições espirituais, sobre o fato de que uma verdade sagrada, lançada diante de alguém que não tem condições de recebê-la, não ilumina, machuca. E aqui chegamos a algo que os estudiosos bíblicos debatem há séculos. Uma questão que divide teólogos, pastores e historiadores. Jesus estava falando sobre quem, exatamente? Existe uma interpretação antiga, uma interpretação que a igreja primitiva conhecia bem, mas que foi sendo suavizada com o passar dos séculos. No judaísmo do primeiro século, o termo cães era frequentemente usado pelos judeus para se referir aos gentios, aos não-judeus, aqueles de fora da aliança. Isso aparece em outros momentos do próprio Evangelho. Em Mateus 15, quando uma mulher cananeia pede ajuda a Jesus, ele mesmo usa a metáfora. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas espere, porque essa mesma mulher respondeu com sabedoria. E Jesus ficou impressionado com sua fé e a atendeu. O que isso nos diz? Que a condição de cão não era permanente, não era racial, não era étnica, não era definitiva, era espiritual. Era uma questão de onde a pessoa estava naquele momento, de como ela se relacionava com a verdade. E agora a investigação vai mais fundo, porque existe um detalhe nessa frase que quase ninguém percebe. Um detalhe que muda tudo. Jesus não disse apenas, não deis o que é santo. Ele completou com uma consequência. Para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Dois movimentos distintos. Primeiro, pisam nas pérolas. Depois, se voltam e despedaçam você. Por que dois movimentos? Por que não apenas ignorar as pérolas? Por que atacar quem as ofereceu? Estudiosos como o teólogo alemão Joaquim Jeremias passaram décadas analisando esse padrão e chegaram a uma conclusão perturbadora. Quando você oferece uma verdade sagrada a alguém que não está preparado para recebê-la, não acontece uma reação neutra, não há indiferença. A verdade, que não pode ser absorvida, se transforma em irritação, em rejeição violenta, em perseguição contra quem a trouxe. Você já viveu isso? Tentou compartilhar algo profundo com alguém que não estava pronto? Tentou abrir seu coração para quem só queria te destruir? Tentou semear fé em solo que não tinha condições de receber? E ao invés de gratidão, recebeu escárnio, recebeu ataque, recebeu a sensação de ter sido despedaçado por dentro. Jesus sabia que isso aconteceria. Ele estava avisando seus discípulos, ele estava avisando você. Mas a investigação não para aqui, porque existe outro nível nessa frase, um nível que conecta essa advertência a algo muito maior, algo que os discípulos entenderiam completamente, mas que foi quase apagado da memória cristã. Na tradição judaica oral, existia um conceito chamado nistar, as coisas ocultas, os ensinamentos que não eram transmitidos publicamente, que eram passados de mestre para discípulo em ambiente de confiança e preparo. O próprio Talmud estabelecia que certos conhecimentos da Torá não deveriam ser ensinados em praça pública, não por elitismo, mas por proteção da verdade e proteção de quem ainda não estava pronto para ela. E aqui está o ponto que vai te fazer repensar tudo. Jesus vivia nessa cultura, respirava essa tradição, e em vários momentos dos evangelhos, ele faz exatamente isso. Ele esconde, fala em parábolas para as multidões, mas explica o significado real apenas aos discípulos, em privado,
em confiança. Marcos 4:34 registra isso com uma clareza impressionante. E sem parábolas não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Então a frase de Mateus 7:6 não é apenas um conselho prático, não é apenas uma metáfora poética, é uma chave que abre a compreensão sobre como Jesus operava, sobre como a verdade sagrada funciona, sobre por que nem toda verdade deve ser lançada em todo lugar, para todo mundo, a qualquer momento. E isso tem implicações que vão muito além do primeiro século, implicações que tocam o mundo em que você vive hoje, implicações que talvez expliquem por que certas coisas na sua vida espiritual nunca funcionaram da forma que você esperava. A verdade mais perturbadora ainda está por vir. Pare por um momento, olhe ao redor. Você vive em uma época em que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa, para qualquer pessoa, a qualquer hora. Uma época em que a verdade é postada, compartilhada, curtida e esquecida em segundos. Em que debates sagrados acontecem em caixas de comentários cheias de ódio, em que experiências espirituais profundas são transformadas em conteúdo de 30 segundos. E nesse mundo barulhento e acelerado, a advertência de Jesus ecoa com uma força que ele mesmo talvez não esperasse, ou talvez esperasse exatamente isso. Não lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. 2000 anos depois, essa frase nunca foi tão urgente. Pense em quantas vezes você abriu seu coração para alguém que não merecia. Compartilhou sua fé com quem só queria debater para destruir. Entregou sua vulnerabilidade espiritual para quem usou isso como arma. Tentou plantar em solo de pedra e viu a semente ser pisoteada antes mesmo de germinar. Jesus não estava apenas falando para os discípulos do primeiro século, ele estava falando para você. E aqui chegamos ao coração da revelação, o ponto central que essa frase esconde. O que Jesus realmente estava ensinando com essas palavras? Não era uma lição sobre desistir das pessoas, não era uma autorização para o desprezo, não era uma classificação permanente de seres humanos em dignos e indignos. Era algo muito mais sofisticado. Era uma lição sobre discernimento. Discernimento, uma das palavras mais esquecidas do vocabulário cristão moderno. A igreja de hoje frequentemente prega uma abertura total, uma entrega irrestrita, um amor que não distingue, não avalia, não pondera, e há beleza nisso, há verdade nisso. Mas Jesus estava dizendo que amor sem discernimento não é apenas ingênuo, é perigoso. Pense no próprio Jesus, o homem que curou leprosos e tocou intocáveis, que conversou com prostitutas e coletores de impostos, que abriu os braços para os marginalizados de toda espécie. Esse mesmo homem não entregava tudo para todo mundo. Ele tinha os 70 discípulos. Dentro desses, os 12 apóstolos. Dentro dos 12, um círculo ainda mais íntimo. Pedro, Tiago, João. Apenas esses 3 estavam no Monte da Transfiguração. Apenas esses 3 foram chamados para a agonia no Getsêmani. Apenas esses 3 viram o que os outros não viram. Jesus praticava o que pregava. Ele discernia, ele avaliava a receptividade, ele protegia o sagrado. E existe um momento nos evangelhos que ilustra isso de forma quase perturbadora. Um momento que a maioria das pessoas lê rapidamente e não para processar. João 2, versículos 23 a 25. Jesus está em Jerusalém. Muitos creram nele ao ver os sinais que fazia. E então, o texto diz algo extraordinário. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, porque ele mesmo sabia o que havia no homem. Leia isso de novo. Pessoas creram nele, e ele não se entregou a elas.
não porque as desprezasse, mas porque ele sabia o que havia no coração delas. Sabia que aquela fé era superficial. Sabia que aquela entrega era baseada em espetáculo, não em transformação. E entregar o sagrado a uma fé superficial não a aprofunda, a contamina. E agora a revelação toca algo ainda mais profundo. Algo que conecta essa frase com um padrão que percorre toda a Escritura. Deus sempre trabalhou com remanescentes, com grupos menores e mais preparados, com indivíduos dispostos a carregar o peso do sagrado. Noé, em um mundo inteiro corrompido. Abraão, chamado para sair sozinho de Ur dos Caldeus. Moisés, separado desde o nascimento para uma missão que ninguém mais carregaria. Elias, que em seu desespero clamou estar sozinho. E Deus respondeu que havia reservado 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Sempre um remanescente, sempre um grupo menor, mais profundo, mais preparado. Não porque Deus exclui, mas porque a verdade mais profunda exige um recipiente capaz de contê-la. E Jesus estava formando esse recipiente, estava preparando homens e mulheres para carregar verdades que o mundo ainda não estava pronto para receber. Mas aqui mora o ponto que corta mais fundo, o ponto que faz essa frase doer de um jeito específico no mundo de hoje. Vivemos em uma cultura que confunde exposição com evangelismo, que pensa que gritar mais alto é a mesma coisa que falar com mais verdade, que acredita que, se você não convencer todo mundo, é porque não tentou o suficiente. E então, pessoas de fé se esgotam, despejam o que tem de mais sagrado em ambientes hostis, abrem seu coração espiritual para quem vai pisotear, discutem a existência de Deus com quem não quer encontrar Deus, mas apenas vencer um debate, e quando são atacadas de volta, ficam se perguntando onde erraram. Você não errou em ter fé, você errou em esquecer a advertência. Jesus não disse que a pérola não tem valor. Disse que o problema é onde você a lança. A pérola continua sendo pérola. O sagrado continua sendo sagrado. Mas existem lugares e momentos onde entregá-los é desperdiçá-los. E então chegamos à implicação mais pessoal de todas, a que toca não apenas sua prática espiritual, mas seus relacionamentos, suas amizades, suas escolhas de onde investir sua energia, seu tempo, sua alma. Quantas vezes você entregou partes sagradas de si mesmo para quem não tinha condições de recebê-las? Não por maldade deles necessariamente, mas por falta de preparo, por falta de receptividade, por estarem em um lugar onde a verdade que você carrega simplesmente não pode pousar. Jesus estava dizendo: aprenda a discernir, proteja o sagrado, não porque algumas pessoas não merecem amor, mas porque nem todo solo está pronto para toda semente, e existe uma última camada nessa revelação, a mais perturbadora de todas. E se em algum momento da sua vida você foi o cão, você foi o porco, e se existiram verdades sagradas que chegaram até você e você as pisoteou, não por crueldade, mas porque ainda não estava pronto, porque o seu solo ainda estava duro, porque a sua receptividade ainda não havia sido formada. Jesus não estava condenando essas pessoas para sempre. Estava descrevendo um estado, um momento, uma condição que pode mudar. A mulher cananeia mudou. Paulo, que perseguia cristãos, mudou. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mudou. O solo pode ser preparado, o coração pode ser lavrado, a receptividade pode ser cultivada, mas enquanto ela não estiver formada, a pérola lançada ali não germina, machuca. Agora você entende o peso dessa frase. Agora você entende por que ela ficou escondida em plain sight por tanto tempo. Agora você entende que Jesus não estava sendo cruel. Ele estava sendo o maior dos sábios. E a pergunta que resta, a pergunta que vai definir o que você faz com tudo isso, está no ato final.
Chegamos ao fim da jornada, mas não ao fim da pergunta, porque algumas verdades não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam trabalhando dentro de você, continuam cavando, continuam incomodando, e essa é uma delas. Você passou os últimos minutos mergulhando em uma frase de 11 palavras, uma frase que a maioria das pessoas lê em 2 segundos e esquece. Mas agora você sabe que dentro dessas 11 palavras existe uma teologia inteira, uma filosofia de vida, um mapa para navegar o mundo espiritual sem se despedaçar. Jesus disse algo naquela colina da Galileia que 2000 anos depois ainda ressoa, ainda corta, ainda protege. Ele disse que existe uma diferença entre amor e ingenuidade, entre generosidade e desperdício, entre semear com sabedoria e lançar ao vento. Ele disse que o sagrado precisa ser protegido, não por medo, não por arrogância, mas por respeito ao próprio sagrado. E agora, a pergunta que vai ficar com você, a pergunta que Jesus, de certa forma, está fazendo para cada pessoa que lê essas palavras. Onde você tem lançado suas pérolas? Em quais relacionamentos você continua despejando o que tem de mais sagrado, mesmo sabendo que o solo está duro? Em quais debates você continua gastando sua energia espiritual com quem não quer a verdade, mas apenas a vitória? Em quais ambientes você continua se abrindo para quem vai usar sua vulnerabilidade como arma? E do outro lado da pergunta, algo ainda mais profundo. Você tem cultivado seu solo? Você tem se tornado o tipo de pessoa que pode receber verdades sagradas? Você tem desenvolvido a receptividade que transforma a pérola em vida, ao invés de pisoteá-la por não conseguir suportar seu brilho? Porque essa é a outra metade da advertência, a metade que fica nas entrelinhas. Jesus não estava apenas dizendo, cuidado com quem você entrega o sagrado. Ele estava dizendo implicitamente, torne-se alguém digno de receber o sagrado. Torne-se solo fértil. Torne-se um recipiente que aguenta o peso da verdade sem quebrá-la. Torne-se alguém que, quando recebe uma pérola, sabe exatamente o que está segurando. 2000 anos se passaram desde aquele sermão na colina. Impérios surgiram e desapareceram. Civilizações foram construídas e destruídas. Tecnologias que pareceriam milagres para aquelas pessoas hoje são obsoletas. E ainda assim, essa frase permanece, porque ela não fala sobre o primeiro século, ela fala sobre a natureza humana, sobre como a verdade funciona, sobre como o sagrado se comporta quando encontra solo impróprio, sobre como o coração humano, quando não está pronto, não apenas rejeita a luz, a ataca. E talvez seja por isso que o mundo está como está, não por falta de verdade. O mundo nunca teve tanta informação, nunca teve tanto acesso às escrituras, nunca teve tanta disponibilidade de conhecimento espiritual, mas informação sem receptividade é pérola diante de porcos. O problema nunca foi a falta de luz. O problema sempre foi a falta de olhos preparados para vê-la. Jesus terminou o Sermão do Monte com uma imagem poderosa. 2 construtores, 2 homens ouvindo as mesmas palavras. Um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. A diferença não estava no que ouviram, estava no que fizeram com o que ouviram. E então, a última pergunta, a que ecoa depois que a tela apagar, a que vai continuar trabalhando dentro de você nas próximas horas. Nos próximos dias, se Jesus fosse falar com você hoje sobre as verdades mais profundas que ele carrega, ele encontraria em você um solo pronto para recebê-las? Ou encontraria alguém que ainda precisa ser lavrado? Pense nisso. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas diante dos porcos. Mateus 7:6.